Olá, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para este espaço semanal de estudo da lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Hélio Carnassala e nós estamos nos canais da Sá Feliz, que nos proporciona esta oportunidade tão especial. Se você ainda não se inscreveu, aproveite o link que aparece aí na nossa tela para fazer a sua inscrição, porque ao fazer isto, você vai receber diretamente no seu WhatsApp o acesso para a lição da Escola Sabatina, além de receber informações e novidades da Sá Feliz. Também quero estimular você a comentar, a compartilhar esta mensagem e, ao mesmo tempo, postar os seus pedidos de oração. A Sá Feliz mantém uma equipe de intercessores que ora constantemente por aqueles que se conectam. Eu tenho lido os comentários, tenho visto pessoas dos países da África, Angola, Moçambique, nosso país aqui no Brasil e várias partes do mundo que se conectam dizendo, olha, eu estou transmitindo, estou compartilhando, encontro pessoas que fazem o mesmo depoimento e isso tudo nos traz ânimo, alegria, contentamento em ver que se forma uma grande família aqui nos canais da Sá Feliz. Nós temos a alegria de estar estudando os temas do Evangelho de João. Estamos indo para o final, 12ª lição deste trimestre de 2024, o último do ano. E eu quero convidar você, antes de estudarmos a lição, curvarmos a fronte para uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, quero te agradecer pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra, de nos conectarmos com tanta gente ao redor do mundo que tem como propósito conhecer e pôr em prática os ensinamentos da Tua Palavra. É isto que nós te pedimos agora, que nos dês luz, sabedoria, entendimento e um coração disposto a viver segundo aquilo que aprendemos. Senhor, ouve os pedidos de oração, atende o clamor de cada um dos Teus filhos e abençoa-nos como uma grande família, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. 12ª lição tem como título A Hora da Glória, a Cruz e a Ressurreição. E o verso para memorizar vem de João 18:37 e diz assim: Pilatos perguntou, então você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Essa lição vai cobrir os capítulos 18, 19 e 20 do Evangelho de João, restando o capítulo 21 para a lição de número 13. E é interessante notar que bem no primeiro parágrafo aqui da lição do sábado à tarde, os autores nos lembram um fato muito interessante, que os capítulos 1 a 10 do Evangelho de João cobrem cerca de 3 anos e meio do ministério de Jesus. E os capítulos 11 até o 20 cobrem aproximadamente aí 2 semanas, pouco antes da sua morte, aquela semana da crucifixão, e depois um ou outro evento após a sua ressurreição. Desta maneira, nós vemos o peso que João dá para esse momento da vida de Jesus. Os autores também nos ajudam a compreender que os autores dos evangelhos tratam da morte, da crucifixão de Jesus de maneira diferente, cada um de maneira diferente, de acordo com os temas centrais dos seus livros. Aqui eles nos dizem que Mateus enfatiza o cumprimento das Escrituras. Mais de 30 vezes, Mateus, ao longo do seu evangelho, menciona alguma coisa, menciona algo para que se cumprisse a Escritura. Marcos, ele faz um paralelo entre o batismo e a cruz de Jesus. E Lucas se concentra na cruz como uma fonte de salvação, usando aqui como exemplo o diálogo que Jesus teve com um dos ladrões que estava crucificado com ele. E por sua vez, João apresenta a cruz como a hora da sua entronização, como a hora da sua glorificação. E esta compreensão de
glória, de entronizar e de hora, é algo que aparece algumas vezes no Evangelho, ao longo da narrativa de João. E é um fato muito interessante e um contraste também perceber que justamente João atribui a esse momento, um momento de glória, a morte mais ignominiosa, a morte mais cruel, mais hedionda, mais horrível que havia naqueles dias sob a liderança do Império Romano. Dessa forma, Jesus morre em total desprezo e humilhação, mas ao mesmo tempo isso representa a sua entronização, a sua glória como Salvador. Nós vamos considerar nesta semana 2 dias, segunda e terça, domingo e segunda, perdão, para ver a relação que Jesus teve ali com Pilatos, a conduta de Pilatos, o diálogo que eles tiveram. Isso vamos fazer em 2 dias, com destaque para a verdade e para a expressão eis o homem. Depois nós vamos, em um dia, vamos destacar Cristo na cruz, o está consumado, aquele momento em que Jesus entrega sua mãe aos cuidados de João. Esse será um estudo muito precioso também. Depois o túmulo vazio e finalmente um olhar especial para Maria e todo o papel importante que ela desempenhou nos eventos relacionados à morte e ressurreição de Jesus. Um destaque antes de nós finalizarmos aqui o sábado à tarde é que Pilatos tinha uma perspectiva terrena. Ele olhava para um rei terreno, César, e para objetivos temporários, sua fama, sua influência, poder, em contraste com Jesus, que tinha uma proposta e uma visão espiritual, tinha uma cosmovisão espiritual com a dimensão da vida eterna. Para nós pensarmos, qual é a nossa cosmovisão? É a cosmovisão de Pilatos, os objetivos temporários do aqui e agora, das coisas deste mundo, os interesses circunstanciais, ou nós temos uma visão de vida mais larga, mais ampla do que as coisas imediatas? Para nós pensarmos, e com esta provocação, nós pomos um ponto final na lição do sábado à tarde. Indo para a lição do domingo, como mencionei, os autores dedicam 2 dias, domingo e segunda, para focalizar o diálogo de Jesus com Pilatos e a conduta de Pilatos no julgamento. E é interessante que aqui no Evangelho de João, capítulo 18, nós temos vários outros elementos destacados, mas os autores escolheram exatamente isto aqui. Nós vamos ver, se você olhar a sua Bíblia no capítulo 18, vamos ter ali a descrição de Jesus no Getsêmani, depois Jesus perante Anás, a negação de Pedro, o interrogatório feito por Anás a Jesus, depois mais um espaço para a negação de Pedro, e aí sim, a partir do verso 28, nós chegamos com as cenas de Jesus diante de Pilatos. E eu fico imaginando naquela sexta-feira de manhã, Pilatos teve o seu sono interrompido logo muito cedo, e imagina o humor de alguém que tem o seu sono interrompido muito cedo ao raiar do dia, e com toda a pressão da liderança judaica para dar uma sentença. E eu imagino que Pilatos pensou que ele se livraria da forma mais rápida possível desse condenado, mas quando ele se depara com Jesus, ele percebe em Cristo Jesus alguém diferente. É muito interessante ver a descrição que Ellen White apresenta desta visão que Pilatos teve da pessoa de Jesus. Ellen White diz o seguinte, está no livro Desejado de Todas as Nações, página 580, nunca antes fora levado à sua presença um homem com traços tão destacados de bondade e nobreza. Pilatos não via no rosto de Jesus qualquer vestígio de culpa ou qualquer expressão de temor, nenhuma atitude de ousadia ou qualquer atitude desafiadora.
ele viu um homem calmo e digno, cujo rosto não apresentava as marcas de um criminoso comum, mas as marcas do céu. E eu imagino que esta descrição que Ellen White faz deve ter impressionado profundamente Pilatos. E isso desviou o seu propósito de eliminar completamente e rapidamente aquele preso da sua presença, se desfazer daquela situação e voltar para o seu descanso. Não, Pilatos foi provocado profundamente a reflexões impressionantes. E quando ele se depara com Jesus, ele perguntou: és tu, isso está no verso 33, és tu o rei dos judeus? E Jesus deu uma resposta provocadora para Pilatos. Essa pergunta vem de ti mesmo? Ou alguém te disse isso a meu respeito? E Pilatos, desconcertado com aquela situação, no verso 35, ele pergunta para Jesus: o que você fez? O que fizeste? Então, o verso 36, Jesus apresenta uma resposta mais intrigante ainda. Eu vou pedir que a produção coloque a resposta que Jesus deu a esta segunda pergunta de Pilatos. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. E continua o verso 37, produção, coloque novamente. Aí Pilatos reage: logo tu és rei, respondeu Jesus. Tu dizes que sou rei. Agora vem essa declaração maravilhosa de Jesus: eu nasci para isso, e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Então, ele termina dizendo: todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Vejam, irmãos, amigos, Pilatos estava diante da verdade e ele ouve esta declaração de Jesus: eu vim para dar testemunho da verdade. E Pilatos então faz uma pergunta que nos leva a profunda reflexão. O que é a verdade, que é o tema da lição do domingo? O que é a verdade? Mas antes que Jesus pudesse responder à pergunta feita por Pilatos, Pilatos se retirou. Movido pelo movimento da turba, pela euforia da turba, Pilatos sai e não ouve a resposta de Jesus. Ele estava diante da verdade. Ele perdeu a oportunidade de ouvir a resposta da pergunta que ele mesmo havia feito, o que é a verdade, da própria verdade. Porque nós sabemos, amigos e irmãos, que a verdade não é um conceito filosófico, a verdade é uma pessoa, e esta pessoa é Jesus. E quando Pilatos faz esta pergunta e se retira sem ouvir a resposta, ele vai tentar, impressionado pelo rosto de Jesus, pelo porte de Jesus, pelo semblante de Jesus, ele já estava possuído de convicção de que aquele homem não tinha crime nenhum, não era merecedor de nenhuma condenação, e Pilatos, antes de ouvir a resposta de Jesus, da pergunta que ele mesmo fizera, ele vai tentar convencer a multidão de que ele não havia cometido crime nenhum. É impressionante esses aspectos relacionados a esta lição, e os autores nos lembram que a verdade é um tema central no Evangelho de João. Assim como o Verbo eterno, Jesus é a luz e a verdade. Capítulo 1, versos 1 a 5. Isso é o oposto das trevas e do erro. Cristo também, lá no prólogo, é declarado como sendo cheio de graça e verdade. Verso 14, capítulo 1, 14. A graça e a verdade vieram por meio dele, ainda no prólogo, verso 17. João Batista deu testemunho da verdade. Jesus mencionou isso, capítulo 5, verso 33. Jesus também afirmou que o seu Pai é verdadeiro, capítulo 7, 28. O próprio Jesus ouviu a verdade do seu Pai, ele deu esse testemunho, 8:40. E finalmente ele mesmo afirmou ser o caminho, a verdade e a vida, 14:6. E ele completa dizendo que a palavra de Deus é a verdade, 17:17. Muitas vezes, em várias circunstâncias, o termo, a palavra verdade, ela aparece neste evangelho. E ainda que tenha feito este questionamento para Jesus,
Pilatos deixou de ouvir a resposta. E a atitude de Pilatos nos leva a pensar profundamente a respeito da importância da verdade. A pergunta de Pilatos é fundamental para os dias em que estamos vivendo, quando a verdade, sendo tão relevante para nós, ela é tratada com desprezo e com relativismo por muitas pessoas, infelizmente até mesmo dentro da igreja. Muitas pessoas se contentam com verdades distorcidas, com verdades, com meias, entre aspas, verdades, e se satisfazem com isso e da mesma maneira como Pilatos dão as costas à verdadeira verdade. Uma outra reflexão de Pilatos não ter esperado a resposta de Jesus. Quantos de nós, muitas vezes, vamos à presença de Deus, apresentando nosso clamor, nossa petição, derramando sobre Ele a nossa alma e não esperamos na presença de Deus? Nos levantamos apressadamente de nossas preces, apressadas, e deixamos de ouvir a resposta divina, deixamos de ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração. Quantas vezes já perdemos a oportunidade de sermos abençoados com a resposta de Deus vindo diretamente ao nosso coração? São situações e circunstâncias da vida de Pilatos que nos ensinam preciosas lições. E desta maneira pomos um ponto final na lição do domingo. Na lição da segunda-feira, que tem como título Eis o Homem, nós vamos ver a sequência dos acontecimentos a partir do momento em que Pilatos, tendo feito a pergunta a Jesus, o que é a verdade, se retira da presença de Jesus sem ouvir a sua resposta. Motivado pela multidão, pelo barulho da multidão, Pilatos se retira na tentativa de salvar a Jesus e pela primeira vez ele afirma que não via em Jesus nenhum crime. Isso está no próprio verso 38 do capítulo 18. Na sequência, Pilatos tenta convencer a multidão de que aquela prática, daquela tradição de soltar um preso durante a Páscoa, Jesus fosse o preso a ser libertado, mas eles recusaram completamente e gritavam pela soltura de Barrabás, e João afirma que Barrabás era um salteador. Olha, meditemos um pouquinho na troca que foi feita. Renunciaram a Cristo para ter Barrabás. Eu fico pensando, irmãos, nos dias de hoje, quantas pessoas neste mundo rejeitam a Cristo para pedir por Barrabás. Quem é Barrabás? Barrabás pode ser tudo ou todos aqueles que promovem neste mundo qualquer tipo de ação que não seja a nossa salvação. São aqueles que roubam as nossas afeições, são aqueles que assumem o lugar de ídolos neste mundo. Tantas pessoas procuram por ídolos, por pessoas que representem algo para eles, que sejam suas referências. Enfim, Barrabás pode ser qualquer coisa ou qualquer pessoa que tome o lugar de Deus na nossa vida. Nós que estamos aqui, tenho certeza, já fizemos a nossa escolha por Jesus. Mas de fato é assim mesmo? Essa escolha por Jesus é uma escolha de palavras ou ela se reflete na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas prioridades? O que poderíamos dizer para as pessoas que estão ao nosso redor, fazendo parte de uma grande multidão, clamando por Barrabás, rejeitando a Jesus? Que lição preciosa desse momento. Como Pilatos não teve êxito em lhes oferecer a soltura de Jesus como parte da tradição, Pilatos tenta apelar para a sensibilidade dos judeus e por isso ele manda castigar a Jesus. E Jesus então foi castigado, uma coroa de espinhos foi posta em sua cabeça, um manto de púrpura, e os soldados, ainda Jesus não estava na frente da multidão, e os soldados se dirigiam a ele de maneira zombeteira, com desprezo, usando a mesma saudação que usariam diante de César. Salve! Salve, aqui diz o texto bíblico já do capítulo, salve rei dos judeus. Uma forma desprezadora, uma forma depreciadora da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E finalmente, com esta
com esta aparência já castigado, com a coroa de espinhos, com esse manto de púrpura, já com seu semblante desfigurado por todo o sofrimento enfrentado, Pilatos agora apresenta Jesus à multidão e usa as palavras: eis o homem. Mas ao verem a Jesus, a reação da multidão não foi de compaixão, não foi de sensibilidade, e eles apenas gritavam, verso 6, crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos, já não tendo mais força, diz, eu não vejo, pela terceira vez, ele disse, não vejo nele crime algum. E eles dizendo, nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele é réu de morte. E Pilatos, já não tendo mais forças, já não tendo mais como responder à multidão, nos diz que ele se dirige uma vez mais a Jesus. Os autores não comentam isso, mas se dirige uma vez mais a Jesus, verso 9, e diz o seguinte, donde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. E aí Pilatos se insurge contra Jesus, ele o repreende por não responder, dizendo que tinha autoridade para tirar a vida dele ou para preservá-lo. Mas Jesus responde no verso 11, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. E a partir deste momento, Pilatos ainda procurava soltá-lo, e dizendo, aqui está o rei de vocês. Aí então vai para as cenas finais, quando disseram, nós não temos rei senão a César. Quando ele ouve essa expressão, e ainda mais os judeus ainda disseram, todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouve isto, mesmo tendo plena convicção da inocência de Jesus, de que ele não tinha crime nenhum, já tendo declarado isso 3 vezes, tendo estado impressionado com o porte, com a nobreza, com a bondade, com a calma de Jesus, Pilatos tentando agradar os judeus e tentando não desagradar a César, ele entrega Jesus para ser crucificado. Que coisa impressionante, que lição preciosa nós vamos encontrar aqui nesta postura de Pilatos. Quantas vezes, irmãos, nós, prensados por circunstâncias, não querendo desagradar a estes ou agradar aqueles, assumimos escolhas e posturas que desagradam a Deus. Qual foi o fim de Pilatos? A história nos diz que pouco tempo depois, Pilatos foi retirado do seu cargo, foi levado em exílio para a Gália e ali atentou contra a própria vida, cometendo suicídio. E eu tenho para mim que a lembrança do semblante nobre, de bondade, de inocência de Jesus marcou a consciência de Pilatos até o fim de sua vida, a ponto de não suportar mais viver com essa culpa de ter condenado um homem inocente à morte. Um contraste muito curioso, mais uma vez quero lembrar o que os autores trazem aqui naquelas letrinhas pequeninas no final da lição de segunda-feira. O governador pagão queria livrar Jesus, mas os líderes espirituais que deveriam tê-lo reconhecido, desejavam que ele fosse crucificado. E a pergunta é, que lições podemos aprender disso? Nós que temos tanta luz acerca da verdade, acerca de Jesus, como nós temos nos comportado, nos conduzido, nos referido à pessoa de Jesus? Será que outras pessoas com conhecimentos diferentes do nosso, às vezes sem tanta luz como nós temos, será que tem uma postura em relação a Jesus mais nobre do que a nossa postura? Para nós pensarmos, para nossa reflexão. Assim pomos um ponto final na lição da segunda-feira. Avançando para a terça-feira, nós vamos então chegar ao centro da lição desta semana, que tem como título Está Consumado, e ela vai nos conduzir às cenas da cruz. Os autores privilegiaram aqui um momento muito especial, que é o momento em que Jesus, ele reconhece, ele percebe a sua mãe ali ao pé da cruz, juntamente com João, o único discípulo que esteve ali ao pé da cruz, e mais algumas mulheres. É muito interessante notar como as mulheres, algumas dessas mulheres que já haviam seguido a Jesus ao longo do seu ministério, muitas delas haviam sustentado e ofertado recursos para sustentar a obra de Cristo, como essas mulheres foram as poucas corajosas que tiveram
a decência e a nobreza de estar ali pessoalmente acompanhando o martírio de Cristo. O Desejado de Todas as Nações, ele vai nos dar conta de que Maria, a mãe de Jesus, também estava ali. E que quando Jesus foi ser pregado na cruz, João e as mulheres retiraram Maria dali, porque a dor que ela estava sentindo era muito, muito dilacerante. É impressionante como eles tiveram essa sensibilidade. Mas depois Maria voltou. E quando Maria voltou, ela foi observada por Jesus e ali ao lado de João. Então Jesus se dirige a ela de forma muito carinhosa. Aqui nos diz o verso 25 do capítulo 19, junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Então menciona aqui 4 figuras femininas: a mãe de Jesus, a irmã dela, uma outra Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. E vendo Jesus sua mãe junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. É interessante que o comentário aqui de Ellen White nos diz que a última lição de Jesus na cruz foi a lição do amor filial. Olhando o rosto abatido de sua mãe, ele se dirige a ela e depois a João. E João entendeu o que Jesus quis dizer, entendeu o legado que ele e a responsabilidade que ele deixou com ele e cuidou dela até o fim de sua vida. E este momento da vida de Jesus nos traz uma lição muito preciosa, mesmo quando nós enfrentamos as nossas lutas, os nossos pesares, nossas dores e os nossos desafios. Isso não nos impede de perceber a dor daqueles que estão ao nosso redor. Quando Jesus desvia o olhar da sua própria dor para olhar para a dor de sua mãe, ele nos deixa uma lição muito preciosa, muito valiosa, que nós podemos colocar em prática e devemos, com a bênção e a força que ele nos dá, colocarmos em prática desta maneira. Assim, desta forma, a dor que Maria sentia, sem dúvida era um cumprimento das palavras de Simeão, registradas por Lucas capítulo 2, verso 35, de que uma espada traspassaria a alma de Maria. E de fato isso aconteceu. Mas são os versículos 28 a 30 que devem merecer de nossa parte, como assim mereceram da parte do autor, a nossa maior atenção. Eu vou ler aqui os versos 28 e o 29. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Aqui há 2 coisas muito interessantes. A primeira, a expressão tenho sede, vem do Salmo 69, 21. Então, esse é o cumprimento da escritura que João se refere. Agora, a expressão caniço de isopo é muito significativa, porque isopo era o ramo com o qual os judeus foram orientados a colocar, a pintar o batente da porta naquela noite fatídica da morte dos primogênitos. Então veja, o isopo lá na Páscoa do Êxodo, sendo símbolo de salvação, aquele sangue, e o isopo aqui na cruz, cumprindo este paralelismo muito interessante. Isso nós encontramos em Êxodo 12, 22. Mas é o verso 30 que se destaca de forma muito, muito forte na nossa vida, e nesse relatório eu vou pedir que a produção coloque aqui o texto. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. É interessante, irmãos, que Mateus, Marcos e Lucas, como mencionei brevemente na introdução do sábado à tarde, eles registram os momentos da crucifixão de acordo com a perspectiva e o tema do livro. E nesta descrição, Mateus 27, 50 diz o seguinte: e clamando outra vez com grande voz,
entregou o Espírito. Marcos 15:37 afirma, mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E Lucas 23:46 então afirma, então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Só João menciona a expressão está consumado. Os autores da lição fazem referência a essa palavra teleo, que aparece no verso 28 e sendo o mesmo verbo também usado no verso 30. Mas um teólogo muito respeitado entre nós, William Barclay, ele, no seu comentário bíblico do Novo Testamento, no volume 6, na página 283 da edição produzida na Argentina em espanhol, em 1974, ele afirma que essa expressão está consumado se pronunciava em uma única palavra, tetelestai. Esta expressão era um brado de vitória, era um grito de vitória. Assim que Jesus não morreu como um fracassado, como um derrotado, como pensavam os judeus, os líderes e os líderes do Sinédrio que haviam imposto a Jesus essa terrível pena. Jesus não morreu como um miserável condenado, Jesus morreu como um vitorioso. Quando Jesus percebeu isso, Ellen White nos afirma no Desejado de Todas as Nações, quando Jesus percebeu que a sua obra estava completada, então ele num grito, ele diz, tetelestai, está consumado. Era um grito de vitória. E Ellen White então, comentando aqui, nos diz que estas palavras, tetelestai, foram seguidas da expressão que Lucas menciona, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E então, até a esse momento, a cruz não havia mais trevas ao redor, só a cruz tinha trevas, mas ao gritar desta maneira, as trevas também saíram da cruz, uma luz envolveu a cruz e a face do Salvador brilhou como uma glória semelhante ao sol. E então, baixando a sua cabeça sobre o peito, ele deu o seu último suspiro. Isso está em História da Redenção, página 157. Que coisa linda! E aqui ela termina essa descrição dizendo, Jesus não entregou sua vida até que tivesse cumprido a obra que viera a fazer. E é nos dito que mesmo diante da morte do Salvador, houve alegria no céu, pois os filhos de Adão, a partir daquele momento, poderiam, por meio de uma vida de obediência, ser elevados à presença de Deus. Que declaração linda, que descrição maravilhosa. Quando Jesus disse, está consumado, tetelestai, ele estava concluindo, ele estava cumprindo a obra que o Pai lhe havia dado para fazer. E desta maneira, com esta profunda reflexão que nos impressiona tremendamente, o fato de que Jesus, mesmo balançando, lá no Getsemane, Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mesmo tremendo diante da cruz, ele cumpriu cabalmente a sua obra. Ele completou o seu sacrifício, esse sacrifício vicário, que é o sacrifício de substituição. A morte que Jesus sofreu foi a morte que os ímpios vão experimentar na segunda morte, no fim do milênio. Não foi o drama de uma morte natural, mas foi a morte da eterna separação de Deus. Jesus morreu sem saber se o seu sacrifício tinha sido plenamente satisfatório, mas ele morreu certo de que tinha feito a sua parte, e assim ele descansou. Queridos, Deus também tem uma tarefa que nos foi dada. Será que vamos descansar antes de completar essa tarefa? Que este exemplo vigoroso de Jesus, que não se compara a nada daquilo que nós possamos pensar em fazer, e nada daquilo que viermos a fazer, nunca será tão grandioso como foi feito por Jesus, mas que o exemplo de Jesus nos estimule a completar a obra que nos foi confiada pelo próprio Cristo. E desta maneira, agora sim, fomos um ponto final na lição da terça-feira. Indo para a lição da quarta-feira, que tem como título O Túmulo Vazio, nós vamos recordar aqui o final do capítulo 19, onde nos é dito que José de Arimateia, ele pede para Pilatos para sepultar a Jesus, e apoiado por Nicodemos, que levou cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés,
eles deram a Jesus um sepultamento digno. E certamente Maria Madalena acompanhou essas ações, e assim quando chegou o pôr do sol, todos repousaram segundo o sábado, e o próprio Senhor também repousou de acordo com o mandamento que ele mesmo instituiu aqui. Lição linda, maravilhosa. O Salvador do mundo descansando no dia que ele ordenou que todos pudessem descansar. De fato, o sábado foi o único dia que Jesus passou completo na sepultura. Poucas horinhas na sexta-feira, antes do pôr do sol, algumas horas após o pôr do sol do sábado, mas o dia completo foi o sábado, reafirmando mais uma vez a santidade do sábado, que agora se torna também não só um símbolo da criação, mas também um símbolo da redenção. E o verso primeiro vai nos contar que logo bem cedo Maria Madalena foi ao sepulcro. Os outros evangelhos nos ajudam a entender que as mulheres combinaram de ir juntas, mas muito possivelmente Maria, por toda a sua ansiedade, chega primeiro e vê a pedra removida. E ao chegarem as outras mulheres, elas ouvem o testemunho de que Jesus já não está mais lá. E ela volta agora para compartilhar essa mensagem com Pedro e João. E então Pedro e João saem de onde estavam, vão até o local do sepulcro. E aqui João nos diz que eles dois saíram correndo, mas ele, João, correu mais do que Pedro, mas ele não entrou no túmulo. Ele corria, verso 4, ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, que é ele mesmo, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, diz aqui o verso 5, ele viu os lençóis de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou, entrou no sepulcro e também viu os lençóis. E o lenço, verso 7, que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas num lugar deixado à parte. Então entrou o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Aqui nós precisamos nos deter um pouquinho. Olhem a cena. Então Maria chega possivelmente ao cenáculo onde eles haviam tomado a ceia e a Páscoa, volta ali, ela conta aquilo que ela havia visto, ou seja, a pedra removida, e não havia mais o corpo de Jesus, e eles saem correndo e ela corre também junto. João chega primeiro, mas não entra. Ele se abaixa, vê o túmulo vazio, viu os lençóis. Veja, há dado um destaque sempre para os lençóis. Depois Pedro chega e entra, e ele também vê os lençóis. E então nos é dito aqui que João viu e creu. Agora, muito interessante, irmãos, esta informação. O desejado na página 634 nos afirma o seguinte: as vestes mortuárias não estavam jogadas e nem desarrumadas em um canto, mas cuidadosamente dobradas, cada uma no seu lugar. Por isso João viu e creu. E aqui ela continua: o próprio Cristo arrumou as vestes mortuárias com todo cuidado. Olha que interessante. Este exemplo, esta cena de os lençóis dobrados, o lenço dobrado, eram uma forte declaração, era uma mensagem muito poderosa que Jesus havia deixado, de que ele estava vivo, de que ele havia ressuscitado. O túmulo não havia sido invadido por salteadores. Os salteadores procuravam, quando isso acontecia, eles procuravam objetos de valor. A possibilidade de ladrões terem entrado, corrompido o túmulo de Jesus, era muito pequena. Por quê? Primeiro, havia uma escolta de soldados. Ainda que muitos dos soldados pudessem estar dormindo, mas todos os soldados dormindo, também pouco possível, improvável. Assim que havia uma escolta, soldados podiam estar dormindo, mas soldados estavam ali de plantão. E, claro, terceiro elemento, ladrões não iam ao túmulo para roubar corpos em decomposição, eles buscavam objetos de valor. Agora, o corpo não estava, e os lençóis de linho, que talvez pudesse ser de algum valor, estavam ali e dobrados. Por isso, essa expressão, e viu e creu, é fundamental, porque ela nos desafia a
mesmo não vendo, crer. O túmulo vazio é o maior argumento em favor da ressurreição, o túmulo vazio. E há muitas coisas que se poderia dizer aqui, mas eu quero me prender àquilo que os autores mencionam. Ao ver as faixas e o lenço, os lençóis e o lenço separado e dobrado, os autores perguntam por que isso levaria João a crer que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, pelas razões que nós já demos, e de uma forma muito mais evidente, porque isso era uma comprovação de que essa é uma mensagem que Jesus estava deixando para eles. Que coisa linda, que coisa impressionante. Irmãos, não é de admirar que quando João vê os lençóis dobrados, o lenço dobrado, ele crê que Jesus havia ressuscitado. Qual é a nossa convicção acerca da ressurreição de Jesus? Para nós pensarmos, com isso pomos um ponto final aqui na lição da quarta-feira e avançamos para a lição da quinta, que nos traz como título Jesus e Maria, que vai ser a sequência deste acontecimento. Então, o verso 9 nos diz o seguinte: pois ainda eles não tinham compreendido, e vamos nos recordar sempre lá de João 2, 22, deixa eu abrir aqui para confirmar o versículo 22, e é isso mesmo, olha. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. E o verso 9 vai se conectar a isto. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para a sua casa. Mas Maria permaneceu ali. Ela permaneceu ali chorando. E enquanto chorava, ela se abaixou e olhou para dentro do túmulo e viu aqui 2 anjos vestidos de branco, sentados aonde o corpo de Jesus fora posto, à cabeceira, um à cabeceira e outro aos pés. Então os anjos perguntaram a Maria: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu, verso 13, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Sabe, irmãos, esta pergunta dos 2 anjos a Maria é muito relevante. Mulher, por que choras? Nós vivemos num mundo de dor e de lágrimas. Eu sei que algumas pessoas têm uma vida muito mais sofrida e sofredora do que outras pessoas. Quem sou eu para julgar o sofrimento que existe e que eu não conheço? O sofrimento de cada pessoa, às vezes de um aqui, de outro ali, mas a pergunta por que choras é um lembrete para nós de que um dia não haverá mais dor, nem pranto, nem lágrimas, nem morte, nem sofrimento. Todo sofrimento que passamos aqui nesta vida é passageiro. Talvez eu esteja falando para alguém que está atravessando justamente um momento de profunda dor e sofrimento. Uma enfermidade, uma mágoa, uma tristeza, um momento de desesperança. Mas Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda epístola, capítulo 4, ele nos diz que nada do que nós passamos neste mundo, nenhum sofrimento, nenhuma dor que passamos neste mundo vai se comparar às glórias que Deus está preparando para nós. Então, meu irmão, meu amigo, se você está chorando por alguma decepção, por alguma mágoa, por alguma dor, por alguma perda, ouça a pergunta dos anjos: por que choras? O nosso choro um dia vai ter fim, nossas lágrimas terão fim, e a promessa de Deus é que nós viveremos para sempre com Ele, num mundo onde não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, nem pranto, nem morte. Então, tendo dito isto, ela se volta para o jardim, ela vê ali um homem que ela imagina ser o jardineiro, aquele que cuidava do jardim. E ela então se dirige a ele e não reconhece que se tratava de ser o próprio Jesus. E Jesus lhe perguntou: mulher, novamente, por que choras? Mais uma vez a pergunta, Jesus perguntando. Os comentários servem os mesmos que fiz para a pergunta dos anjos, para a pergunta de Jesus. E ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Veja, ela não está nem falando coisa com coisa. Como ela poderia carregar sozinha o corpo de Jesus, o corpo inerte de Cristo, assim imaginava ela. Outra coisa, lição preciosa aqui, Maria estava com os olhos tão cheios de lágrimas, seu pranto, a sua dor era tão grande
que a sua visão de realidade ficou embaçada, ela não reconheceu a pessoa de Jesus. Muitas vezes, quando nós nos concentramos no nosso próprio sofrimento, a nossa visão da realidade, ela se torna turva, ela se desfaz, ela se altera, e ela não reconheceu. Então, disse-lhe Jesus, Maria. Como eu gosto disto aqui. E ela, voltando, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Irmãos, quando Jesus lhe diz Maria, Jesus deve ter falado isso com tanto amor, com tanto carinho, com tanta consideração. E ela então aí reconhece a voz do Senhor Jesus. Ellen White, comentando aqui esse momento, né? Ela diz o seguinte: por meio de sua graça, Jesus tornou Maria uma participante da natureza divina. Aquela mulher que caíra e cuja mente tinha sido habitação de demônios, foi levada para bem perto do Salvador, em comunhão e serviço. Foi Maria que assentou-se aos pés de Jesus e aprendeu dele. Foi ela que derramou em sua cabeça o precioso perfume e molhou-se aos pés com suas próprias lágrimas. Esteve ao pé da cruz e o seguiu à sepultura. Maria foi a primeira a estar no sepulcro depois da ressurreição e a primeira a ver o Salvador ressurreto e a primeira a proclamar a ressurreição do Salvador. Que transformação, que testemunho lindo de Maria. Eu fico pensando, irmãos, por que Jesus escolheu uma mulher como Maria, com um passado tão lastimoso, com um passado de pecados, para ser a primeira testemunha da ressurreição. É porque nós nos vemos em Maria, porque em Maria nos enxergamos, somos essa pessoa, um passado miserável de pecado, de rebeldia, de oposição a Deus, mas Deus nos ama de tal maneira que Ele nos perdoa, Ele nos transforma, Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele nos liberta dos demônios e nos faz testemunhas da sua ressurreição. Que privilégio imerecido! Essa é a minha história, a sua história. Se fosse, quem sabe, um discípulo perfeito, uma pessoa próxima da perfeição, nós entenderíamos, olha, estamos tão longe disso. Não, mas foi Maria. Foi ela, uma mulher pecadora, com tanto preconceito sobre ela. Foi ela que Jesus escolheu. Jesus, por outro lado, também premiou a sua coragem de estar ao pé da cruz, de não ter se separado de Jesus nenhum momento sequer, de ter enfrentado os olhares cruéis de Simão naquele jantar e dos discípulos em condenação. Jesus premiou a fé e a transformação de Maria. Que coisa linda! Maria cumpriu a sua missão e ela foi e anunciou. A pergunta que eu faço para nós, para terminar o estudo aqui da quinta-feira é: e nós? Estamos cumprindo a missão que o Senhor Jesus nos delegou? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Será que o nosso amor por Jesus, a nossa resposta de amor por Cristo é de tal maneira, que nós estamos dispostos a deixar tudo e fazer tudo pelo Senhor? Que Deus nos abençoe para que assim seja. Então, chegamos à sexta-feira, com isso pomos um ponto final aqui na lição da quinta e vamos para a lição da sexta-feira, o estudo adicional, e eu quero então citar aqui 2 textos do Desejado, e eles dizem assim: Pilatos desejava libertar Jesus, contudo viu que não podia fazer isso e ao mesmo tempo conservar posição e honra. Em vez de perder seu poder no mundo, escolheu sacrificar uma vida inocente. Quantos, para escapar de prejuízo ou sofrimento, também sacrificam um princípio? Para nós pensarmos. Que jamais venhamos a sacrificar princípios para trocar princípios e uma consciência limpa e pura por vantagens temporais. Cristo não entregou sua vida, antes que realizasse a sua obra que viera a fazer, e ao morrer ele exclamou: está consumado. Ele tinha ganhado a batalha. Sua destra e seu santo braço haviam alcançado a vitória, e ele morreu como um vencedor e fixou sua bandeira nas alturas eternas. Que alegria houve entre os anjos. Todo o céu triunfou na vitória do Salvador e todo o céu se alegra quando um pecador se arrepende hoje.
Perguntas para consideração, para fecharmos a lição? Que escolhas nos ajudam a evitar os erros cometidos por Pilatos? Já vimos quais foram os erros e diante de nós restam as escolhas. Com base na Bíblia, por que Jesus decidiu morrer em nosso lugar? Por que ele precisou morrer em nosso lugar? Para nossa consideração, nós sabemos a resposta. Só a vida de um inocente e só aquele que tinha vida original, não emprestada, poderia dar a sua vida para tornar a tomá-la. Uma referência ainda à ressurreição, feita por Paulo em 1 Coríntios 15, 12 a 20, onde Paulo nos afirma que se Jesus não ressuscitou, aqueles que adormeceram, que dormiram em Cristo, que morreram em Cristo, eles jamais vão ter esperança, jamais teriam esperança, assim como nós. Aqueles dentre nós que ainda passarão pelo descanso, jamais teríamos a esperança se Jesus não ressuscitou. E Paulo continua dizendo, se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé e somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Que a ressurreição de Cristo seja uma fonte de esperança para todos nós, uma mensagem que traga paz e esperança ao nosso coração e que assim seja sobre cada um de nós, é meu desejo e oração. Amém. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos por esta lição tão maravilhosa. Que o Senhor nos ajude a amar esse Cristo que deu sua vida por nós, esse Cristo ressurreto que ascendeu ao céu e intercede por nós, e que como Maria cumpramos a missão de proclamar este Salvador ressurreto e sua salvação. Abençoa-nos, Pai. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um forte abraço e até a próxima semana.